O marketing digital a gente sabe que é o quê? Mundo de oportunidade, conjunto de estratégia online para promover produto e serviço. Ponto. Só que nós temos que entender o seguinte: não tem morango do amor. Não tem morango do amor no marketing digital. Ou seja, não tem facilidade, não tem dificuldade. É só fazer isso aqui, pega o produto, promove aqui, aí você manda para 10 pessoas, faz o tráfego pago sobre a campanha e vende. Não, não. Não tem essa facilidade no digital. Quem fala isso quer vender curso. Quem fala isso quer vender mentoria. Quem fala isso quer você comprando produtos dela, que faz você ficar rodando em círculo, mas não te leva a lugar nenhum, tá? Então é um mundo de oportunidade, porém não tem morango do amor, tá? Então a gente tem que cancelar todas as outras possibilidades, tá? Todas as outras possibilidades. De um modo geral, então, o que é tráfego? Para a gente contextualizar, tráfego é movimento. Então, para você ter clientes e você vender um produto, você tem que ter um fluxo grande de movimento. Você pode fazer isso com tráfego orgânico e com tráfego pago para escala. Eu trabalho com os dois tráfegos aqui na minha operação. Eu tenho uma agência de marketing onde eu tenho clientes no Brasil e eu tenho produtos, que são infoprodutos vendendo aqui no Brasil. Aí no Brasil, quer dizer. E agora eu estou começando uma escala agora para iniciar produtos também fora, né, que é o contexto Latam, que são países ali do eixo europeu. Então a ideia é o seguinte: eu entendo que se eu não tiver um tráfego qualificado, se eu não tiver movimento, eu não vou conseguir alcançar os clientes que eu preciso alcançar nesse objetivo. Eu vou ficar, eu vou ficar o quê? Rodando em círculo e eu não vou ter realmente lucro. Eu vou investir, mas não vou ter lucro. E eu só consigo ter lucro no contexto digital quando o tráfego é qualificado. Porque quando o tráfego é qualificado, o custo de aquisição é baixo, né? Que é o custo, que é o CAC, né? Quanto eu invisto para que volta um cliente. Então, quando o tráfego é qualificado, o meu custo por aquisição ele fica mais baixo, né? Então, principalmente para você nesse cenário que você já faz anúncio e tal, uma coisa que é bom você já entender também, hoje, se você não tiver um braço orgânico bem alinhado do seu produto que você está vendendo, por exemplo, ali, se você não é uma pessoa que produz conteúdo sobre aquilo que você, ou o serviço que você presta, ou os produtos que você vende, o seu custo por aquisição fica alto. Porque as fontes de tráfego, para achar o seu potencial cliente, ela precisa investir muito para achar, porque você vai colocar lá a segmentação da campanha e eles vão ter que buscar isso. Agora, se você já tem um Instagram, se você já tem uma página do Facebook com uma audiência que você está captando, trazendo com um conteúdo orgânico, então a fonte de tráfego tem uma maior facilidade de alcançar o seu potencial cliente. Então, se é fácil para ela alcançar o seu potencial cliente, porque você tem esse braço orgânico, o seu custo por aquisição fica baixo. Então, suas métricas ficam mais baixas, em contexto que você investe, por exemplo, no Meta Ads para trazer esse público, e você consegue ter um faturamento maior, porque você agora não está só impactando, mas você está tendo lucro, que é o que nós chamamos de ROI. Então, tráfego sendo movimento tem que ser um tráfego qualificado. Tá? E aí a gente sabe que nós temos o tráfego orgânico e o tráfego pago. Não dá para você ficar só com o tráfego pago, mas você precisa ter esses dois braços na sua operação. Pode ser loja online, pode ser afiliado, pode ser social media, pode ser gestor de anúncios, como que é a profissão que eu ensino no treinamento, pode ser qualquer profissão digital. Você hoje precisa ter um braço, que é o braço orgânico desse produto ou serviço que você presta. Se você vê hoje, as maiores marcas hoje do Brasil, por exemplo, a CIMED. O dono da CIMED hoje é um cara que produz conteúdo intensamente. Ele usa tráfego de influência lá, não sei se você conhece. Recentemente ele está usando o tráfego lá do Toguro, né? Que é um ícone da parte. Sei. Ele é um ícone dessa parte de influencer. Então, e o dono da CIMED, você vai ver que ele produz conteúdo o dia inteiro. Porque ele entendeu que as marcas que produz conteúdo no orgânico vendem mais, porque as pessoas querem conectar com a humanidade do dono daquele negócio. Então, você precisa ter esses dois braços alinhados. O braço orgânico e o braço que é o pago, que é para você trazer esse lead através das ferramentas. Então, não pode hoje mais, não tem como mais desprezar, né? Desprezar o orgânico. Os dois trabalham juntos, tá?
Então, no contexto dos produtos no digital, você já conhece, você já sabe, mas para quem não sabe, porque vai ficar gravado, nós temos produtos físicos, né? Como, por exemplo, um mouse, um apagador, um telefone, por exemplo, igual eu coloquei, produtos para cabelo, utensílio de casa, né? Por exemplo, produtos físicos. Você pode ter um produto físico para você vender, né? Ou você pode ter, por exemplo, um produto digital ou produtos digital, curso, e-books e mentorias, cara. Uma coisa interessante, eu tô aqui morando aqui na Ásia aqui, e aí um dia desse a gente foi numa outra cidade aqui perto e a gente veio pela estrada e a gente parou na estrada e tinha uns adolescentes vendendo, eles estavam vendendo galinha. E aqui nesse país que eu tô, que é chama Timor-Leste, aqui a moeda é o dólar. A moeda é o dólar. Então os meninos eles estavam vendendo galinha na estrada, mais ou menos 12, 13 anos, com as galinhas na mão, muitas delas vivas ainda, sabe? E eu pensei, os meninos com a idade que eles estão com a mente boa, porque eles estão empreendendo, estão vendendo um produto em dólar, né? Que é uma moeda mais forte, né? E eles estão ali pegando o tráfego da estrada, que eram os carros que estavam passando, os turistas que estavam passando. Então, ali é basicamente o perfil. Ou seja, eles têm um produto, eles têm uma moeda forte, que no caso é o dólar, e eles têm coragem, né, para estar ali, ver com as galinhas na mão, e eles têm o movimento, que é o tráfego de veículos dos turistas que estão passando ali. Então isso aí é para qualquer área de contexto de vendas, e para o digital é assim também. Produto, movimento, coragem, né, e o valor daquilo, a moeda daquilo. Então, a pessoa pode realmente começar tentando vender produto? Pode, mas se ela não saber fazer tráfego, vai patinar, vai investir. Hoje, no mínimo, se você quer ser afiliado, você tem que ter de 5 a 10 mil hoje no mínimo para você fazer pelo menos uma estrutura parecida com a estrutura do produtor, para você não ter aquela dificuldade dos cookies, tá, da atribuição e tal, para você não perder a questão da afiliação. Por exemplo, você vende um produto, só que como você joga o tráfego para a página do dono do produto, dependendo de qual é a configuração do clique, se é último ou se é primeiro, o tráfego que você mandou não vai para você, vai para o produtor, só que os produtores não falam isso. Então você pode começar como afiliado? Pode, mas sem o entendimento de como fazer, você vai gastar dinheiro, você vai ter que investir dinheiro. Você pode ser produtor, criar um produto? Pode. Para criar um produto hoje, no mínimo, você tem que ter 5 mil reais para criar um produto. Ah, mas tem a inteligência artificial hoje, beleza. Só que você cria fácil com a inteligência artificial, só que você precisa promover a marca para a marca ser reforçada. Porque se uma marca não tiver forte, as pessoas não compram. As pessoas podem comprar É verdade. uma ou duas vezes, mas se a marca não for forte, elas não compram mais. E hoje, para você realmente crescer no digital, você não pode mais vender só um produto. Você tem que vender um produto que puxa para você pessoas para dentro da sua estrutura para que elas comprem mais produtos. É o que é chamado hoje no digital de esteira de produtos. Você tem que ter outros produtos depois do que você vendeu no início. Então não dá para você vender só um produto hoje. Hoje o lead está muito caro para você trazer ele só para vender uma coisa para ele. Você tem que criar com ele o LTV, que é você ter um lucro com esse cliente no decorrer dos tempos, dias, meses ou até anos. Então você pode começar vendendo produto físico ou produto digital? Pode, mas tem que ter a experiência, que é a parte do tráfego, tá? Então, a pessoa para começar, ela pode começar da seguinte forma: você vai escolher uma pessoa que você vai modelar. A escolha do seu mentor, você tem que tomar muito cuidado para você não escolher alguém que só quer te vender um curso. Se você quiser começar sem comprar curso nenhum, Wesley, se eu quiser fazer sem comprar curso nenhum, eu consigo? Consegue, só que você vai ter que ter o tempo. Quem não tem dinheiro tem que ter tempo. Quem não tem dinheiro tem que investir tempo. Investir tempo aonde? Igual eu fiz, igual você falou que você fez, e eu conheço muitos que fizeram. YouTube. Eu já passei 10 horas na frente do YouTube vendo vídeos, vendo live de 3 horas, de 5 horas, para aprender alguma coisa dentro da parte do digital e na parte de anúncios e na parte do Meta Ads. Eu já virei noites, por exemplo, vendo vídeos e mais vídeos no YouTube para resolver um problema de uma conta que foi bloqueada e eu não sabia como resolver. Quem não tem dinheiro tem que ter tempo.
E quem não tem tempo, Wesley? Você vai ter que ter dinheiro para você comprar a aceleração. Como que eu compro a aceleração? Mentoria, consultoria, aí você vai ter que pagar, entrar num grupo de mastermind, que aí você vai saber o caminho que vai te encurtar o tempo. Mas se não tem dinheiro, ou você levanta caixa, que é a proposta do treinamento. A proposta do treinamento lá, gestor local, para iniciante, é para você levantar caixa com uma das profissões mais fáceis de você começar no digital, porque você não vai ter que gastar dinheiro nenhum agora. Se você tem um Facebook, tem coragem para visitar cliente e tem coragem e um pouco de tempo para aprender a fazer anúncio, você consegue levantar de 5 a 10 mil aí fácil dentro de 2, 3 meses. Porque é o caminho mais simples para você levantar caixa no digital hoje, para que você não tenha que gastar no princípio. Você não tem que comprar nada. Como eu falei, Wesley, eu posso começar no digital então sem comprar nenhum curso? Pode. Tá tudo no YouTube, só que tá tudo lá desconexo. As informações estão tudo picotadas. Você tem que ter entendimento, expertise para saber buscar qual é o vídeo certo daquilo que você quer, para que você não fique sendo enrolado, e você tem que dedicar tempo e atenção para aprender aquilo. Mas se você consegue hoje tranquilamente aprender uma dessas profissões, tranquilo, só com o YouTube. Mas se você quiser acelerar, tem que escolher o mentor, tem que pagar. Se você tem tempo, investe tempo. Não tem muito tempo, tem que ter dinheiro para você comprar a aceleração, tá? Então, você tem que escolher o mentor, olhar para uma só direção. Então, anula hoje, gente, por gentileza, o pessoal que vai estar vendo depois. Se você está olhando para outra direção agora, eu vou lançar um produto, eu vou criar um e-book aqui, vou tentar vender o e-book, eu vou fazer uma loja, a loja aqui online, vou fazer dropship lá com o AliExpress, que hoje no Brasil tá complicado. Se for para fora, talvez dá certo, mas no Brasil tá bem complicado com a taxação. Eu vou fazer. Não, não. Olha só para uma direção. O que eu estou falando com vocês aqui é a realidade. O caminho para o iniciante do digital é aprender a fazer anúncios em uma das principais fontes de tráfego, ou Meta Ads ou Google Ads. Google Ads envolve YouTube, Meta Ads, Facebook e Instagram. Esse é o caminho mais tranquilo, mais simples. Tem outros mais simples? Tem, por exemplo, também você pode virar, por exemplo, um social media. Cuidar de rede social das outras pessoas que eu vou falar aqui, ó. Porque nós temos algumas profissões do digital que você pode escolher para iniciar, só que a maioria delas você tem que ter um capital para investir inicial. Você tem que ter no mínimo 5 mil para começar. E outras você precisa ter coragem, dedicação, aprender uma profissão, levantar caixa para depois investir em uma profissão. Então, por exemplo, você pode ser afiliado? Pode. Afiliado é um produtor disponibiliza um produto em uma plataforma física ou digital, você se afilia àquele produto, ele te dá o link, você divulga, quem compra o link, compra o produto que você disponibilizou com aquele link, você ganha uma comissão. Por exemplo, se o produto é R$ 100 e a comissão é de 50%, você ganha R$ 50 promovendo aquele produto. Mas e aí, Wesley? Para ser afiliado, você vai ter que fazer anúncio, vai ter que saber fazer tráfego pago. Produtor, o que é produtor? É a pessoa que cria um produto. Eu tenho diversos produtos criados hoje. Eu tenho curso criado hoje, e-books. Então eu tenho produtos digitais que eu criei hoje. Só que entenda, para você criar um produto hoje é fácil com a inteligência artificial? É. Só que você vai ter que ter a expertise para divulgar esse produto, para vender esse produto, ou no orgânico ou no tráfego pago. O que é o lançador? Lançador é a pessoa que ela lança outras pessoas. Vamos supor, o cara ele é da área fitness. Então você pega ele, ajuda ele a criar um curso, por exemplo, da área dele, fit, por exemplo, ele ajuda ele a criar um curso como secar a barriga em um mês. Então você ajuda ele a criar esse curso e você, juntamente com ele, promove esse curso. Você lança ele como expert daquela área fitness. Então, lançador é uma profissão que você consegue, por exemplo, começar sem nenhum recurso. É uma profissão também que eu aconselho quem quiser começar. Demanda tempo, você vai ter que aprender, você vai ter que estudar sobre, mas é melhor do que você, por exemplo, começar como afiliado.
ok? Social media. Social media é aquele que cuida da rede social das pessoas. Então, é aquela pessoa que posta ali o vídeo da empresa, aquela pessoa que responde comentário, é aquela pessoa que interage ali com o dono da empresa. Então, você cuida da rede social de outras pessoas. Também é uma profissão que você não precisa capital para começar. Você precisa ter coragem e aprender a profissão de social media, tá? Design. Design você cria banners para divulgar produtos de empresas. Você cria criativos, que são imagens para colocar em anúncio. Então você chega para a empresa e fala: olha, eu consigo fazer para você as imagens para divulgar. Exemplo, uma hamburgueria. Você chega para ela e fala: olha, eu consigo fazer as imagens dos seus hambúrgueres aqui para você estar divulgando, né? Umas imagens profissionais e tal. E aí você precisa aprender como fazer esses designs. E hoje você consegue fazer isso de forma gratuita, como por exemplo no Canva, que é uma plataforma que você cria lá esses designs, cria esses criativos para empresas, tá? Então, dessas profissões que eu falei até agora, design, social media e lançador são profissões que você não precisa ter capital para entrar. Tá tudo no YouTube, o conhecimento. Se você quiser aprender, você consegue aprender lá. E você tem que ter coragem para ir atrás dos clientes, tá? E-commerce, quer ter uma loja online. Aqui você tem que gastar demais. Aqui você tem que gastar muito para criar estrutura, hospedagem, domínio, logo, identidade visual. É uma dificuldade. Não é fácil ter uma loja online hoje tendo e-commerce. E se for dropship, fica um pouco pior no cenário do Brasil, como eu falei. Fazer lançamentos digitais é você empilhar pessoas, por exemplo, dentro de um grupo e vender um produto, vender uma mentoria, tem que ter habilidade também. Mas o que eu aconselho, que é o foco do treinamento, é ser gestor de tráfego pago. Eu comecei com isso em 2022. 2020 até 2022 eu fiquei patinando, não tive resultado, ficava só ali enxugando gelo. 2022 eu tive um entendimento lá em São Paulo com o anúncio do Pedro Sobral. É necessário aprender a fazer anúncios em uma das fontes de tráfego e eu te aconselho o MetaEds, foi o que ele falou. Eu peguei e quando em São Paulo eu foquei nisso, trabalhava lá numa farmácia, então eu comecei a fazer comecei a buscar o conhecimento no YouTube sobre gestão de tráfego pago, e aí eu peguei meu primeiro cliente era um cara que estava fora do Brasil, lá da Itália, e aí eu comecei a cuidar dos anúncios dele, era mais de 70 campanhas que eu cuidava para ele, foi muito bom para minha experiência. Ele foi meu primeiro cliente que me deu R$ 700 no mês. Então, quando eu tive esse primeiro cliente, eu peguei o segundo que já passou ali do que eu ganhava lá na farmácia, que era 1.500, eu fui sair da farmácia e foquei 100% em fazer anúncios para a empresa, e até hoje essa é uma das fontes de tráfego que eu tenho hoje, que me rende aí mais de 5.000 todos os meses. Então, ser gestor de tráfego pago, basicamente é você ser alguém, né, que de fato faz anúncios para a empresa, você encontra empresas na sua região, todo negócio hoje precisa de cliente, hamburgueria, pizzaria, loja de carro, pessoas que vendem caminhão, pessoas que vendem imóveis, pessoas que vendem, por exemplo, hambúrguer. Todo mundo precisa hoje, que tem um negócio local, precisa de tráfego pago. Então você pode ser essa pessoa que faz esse negócio, esse estabelecimento vender mais, aumentar sua visibilidade e você ganhar aí por mês de cada empresa R$ 500, R$ 1.000, 1.500 ou até R$ 2.000, ok? Então, vocês aqui passaram por esse processo. Vocês não precisaram pagar nada por esse curso, vocês adquiriram aí o treinamento aí de forma gratuita, né? E no caso aqui, futuramente, hoje eu não tenho, futuramente eu vou abrir uma lista de espera da minha mentoria de 10K. Como que você pode fazer 10K no mês com produtos digitais? Aí no caso vai entrar a parte aí de que é chamado low ticket, que é produtos digitais, como você cria um produto e como você vende esse produto com valor, um produto geralmente que é de R$ 10 até R$ 97, e você consegue vender esse produto com a habilidade de tráfego pago, que você tem que aprender tráfego pago. Mas eu não tenho mentoria ainda, isso é futuro, isso aí é mais para o final do ano, provavelmente que eu vou lançar isso. Mas basicamente, o que eu preciso falar com vocês, o que eu queria falar nessa aula é: o treinamento para você iniciante vai te ensinar a fazer anúncios para a empresa, como prospectar cliente,
e como já usar algumas inteligências artificiais para acelerar o seu processo, nesse processo de você criar a estrutura do seu cliente. Então a ideia é essa: aprender a fazer anúncio. Você vai arrumar empresas na sua região, vai prestar esse serviço para essas empresas, vai levantar caixa e aí depois você tem uma infinidade de coisas. Você tem caixa agora, você pode ser afiliado de um produto aqui no Brasil, aí no Brasil, você pode ser afiliado de um produto, por exemplo, na gringa, você pode criar uma loja, você pode, por exemplo, lançar um low ticket, você pode, por exemplo, lançar uma mentoria, porque agora você sabe fazer anúncio. Então, com caixa nas suas mãos, você pode fazer muitas coisas. Então é isso que eu queria falar com vocês nessa primeira videochamada, focando mais também no iniciante, não igual no seu caso, Henrique, que você já está mais avançado. Porém, eu creio que o pouco que eu falei aqui, muitas coisas até você vai poder pegar como insight, até você vai poder Sim, tá com certeza. usando aqui, mas você já está no meio do caminho. O que você precisa agora é levantar caixa para você ter esse contexto de estabilidade financeira também, que é necessário, e você ter essa facilidade e tranquilidade para começar a investir mesmo em um produto, talvez um produto próprio seu, que é o que eu te aconselho. Eu não aconselho hoje afiliado no Brasil. Eu aconselho, se você for afiliar, você buscar conhecimento para afiliar em algum produto e vender na gringa. Por exemplo, ClickBank, que é uma plataforma americana, Digistory 24, que são plataformas que têm produtos que você consegue vender como afiliado na gringa. Vender, por exemplo, Estados Unidos, vender, por exemplo, Canadá, vender, por exemplo, Colômbia e outros países. Então, se você for querer ser afiliado, que no seu caso você está com meio caminho já andado, a ideia seria você pegar um afiliado fora do Brasil, para você ganhar em dólar ou em euro, e para você também ter uma margem maior de retorno. Porque no Brasil, afiliado tem muito afiliado. É muita gente. Tem afiliado no Brasil que investe 5, 10 mil de campanha por dia, 50 mil de campanha Verdade. mensal. Então, sim, tá bem concorrido. Então, para você que já está meio caminho andado, o ideal seria você buscar. Se eu quero ser afiliado e tal, levantar um caixa para ser afiliado, seria afiliado na gringa. Mas para o pessoal que está iniciando, aprender a fazer anúncios no Meta Ads. Por que eu falo Meta Ads? Ele é mais fácil que o Google Ads, pelo menos atualmente é o mais fácil. No YouTube tem muito mais conhecimentos, vídeos sobre problemas do Meta Ads do que do Google Ads. E você ter coragem, buscar clientes na sua região, levantar caixa para você realmente começar com alguma outra área do digital. Para você, Henrique, que está aqui, ficou alguma dúvida? O que você acha de tudo que eu falei? O que você pode pegar aí de insight para você do que nós conversamos até então? Cara, muito bom. Para mim deu uma esclarecida e também isso que você acabou de falar, fazer caixa, né? Para depois criar um produto ou vender um produto. E é igual você falou aí também. Um dos impasses que me fez eu parar de vender o produto que eu estava focado foi isso, a concorrência que era muito grande. Tinha um produto que eu estava vendendo, ele estava disponível para vender por R$ 120 para a gente tirar um lucro bom. Mas aí quando eu tinha pessoas que chegavam em mim, gente que o meu anúncio já tinha chegado neles, ele perguntava e falava, não, o fulano tá vendendo por R$ 99. Aí Aí quebra. ficava meio que injusto, sabe? Quebra demais, porque talvez a pessoa que estava oferecendo por esse valor tinha um bom caixa para investir, né? Tinha um bom ROI para fazer investimento e eu já não tinha. Então isso acabou me frustrando. E aí eu, em vez de eu focar em outro produto, eu acabei dando uma pausa, na verdade. Não foi nem Qual uma parada, foi uma pausa. Entendi, entendi. Realmente, porque, por exemplo, dependendo do produto, do nicho que você tá, subnicho, o subnicho você consegue sair um pouco mais dessa parte do leilão, mas se você tá dentro de algum big nicho, igual a gente também aqui, tá com a operação rodando aqui de um produto também no Brasil, só que é um big nicho, né? Então, um big nicho, a concorrência é muito alta, o leilão é muito disputado. Então, assim, a ideia também é a gente às vezes apega a um produto. Nós não podemos apegar a um produto, porque às vezes, se você encontra um outro produto num subnicho
que não está tão disputado, você consegue sair na frente. Se você cai, por exemplo, num leilão onde aquele produto ali, naquele nicho, é um big nicho, o que é big nicho? Emagrecimento, renda extra, né, relacionamento. Por exemplo, os principais aí, big nicho que vende milhões, bilhões todo ano, é esses três. Então, se você vender um produto dentro desses três, você vai bater de frente com gente que está investindo alto. Principalmente hoje com os custos lá no céu, os custos lá no céu relacionados a métricas, por exemplo, no MetaEds, né? As campanhas, o CAC, custo por aquisição ali, a parte de CPC, as métricas de um modo geral, muito absurda. Por quê? Porque às vezes você cai dentro de um leilão competitivo, porque aquele nicho que você está é um big nicho. Agora, é bom trabalhar com subnichos que ninguém está explorando, entendeu? Então, buscar esse entendimento e achar quais subnichos que eu posso trabalhar aqui que tem ninguém explorando, entendeu? Igual, por exemplo, tem um cara que um dia desse eu vi até o podcast deles, achei bem interessante o insight deles, lá o podcast da QIFI, e ele estava vendendo, ele pegou uma expert, né, e estava vendendo, ela é da área de, acho que é da área de cabelo, área de cabelo, deixa eu ver, acho que era cabelo, daqui, acho que é cabelo mesmo, a área de cabelo, ela é uma especialista muito forte nessa área de cabelo, estética e tal. E aí ele estava tentando vender uma mentoria, tentando vender uma mentoria ampla dela. Tipo assim, que ela ensinava muita coisa. E todo o tráfego que eles faziam, que tava aquela coisa, não estava tendo um lucro, estava empatando demais, eles percebeu que a maioria das mulheres que vinha falava assim, não, você não tem um curso específico como é que fala? Para dilatar o botox, acho que é isso mesmo, dilatar o botox do cabelo, porque a gente tem dificuldade da dilatação do botox, eu tenho muita dificuldade disso e tal, tal. E ela começou a perceber que muitas mulheres vinham com essa dor. Aí o que eles fizeram? Eles ouviram a dor do público, né? Pararam de tentar Criar um produto. isso, parar de tentar criar uma coisa ampla para falar de tudo ali dentro do contexto da estética que ela dominava e fez um produto voltado só para essa dor, dilatação de botox. Primeiro mês, 1 milhão. Então, tipo assim, uma mudança, aí eles foram lá na página, mudou o mecanismo único, né? Trouxeram um mecanismo único ali para a oferta, né? E aí, o que eles conseguiram fazer? Tocou numa dor mais forte e conseguiu se destacar no mercado, porque não tinha ninguém fazendo um produto, não tinha criado um produto focado nisso, focado em dilatação de botox. Então, às vezes, falta isso também para a gente, olhar para um nicho, big nicho grande, por exemplo, emagrecimento, mas buscar um subnicho dentro do emagrecimento que ninguém está explorando. É uma boa ideia também, entendeu? Mas no modo geral, o seu produto aí, cara, não desiste não. Se já vendeu, é porque tem demanda, né? Mas lembra, igual eu te falei, tem que trabalhar com esteira de produto. A pessoa tem que comprar o produto A, mesmo que seja um valor inferior, e já tem que ter em mente, ou ela já tem que estar um pouco assim dentro de que tem um próximo produto para ela, por exemplo, ganhar mais com aquilo que ela está entrando com você. Então tem que ter uma esteira de produtos hoje, entendeu? Entendi. Olha, Entendi. então beleza, cara. Qualquer dúvida você pode mandar. A gente pode conversar no Zap também lá. Se você quiser tirar qualquer dúvida, você pode perguntar. Até dessa parte de anúncio e tal. Para você, que você já sabe fazer anúncio já, a gente pode conversar mais sobre a questão operacional mesmo, né? Do que você talvez está fazendo, o que você tem pensado e que você quer fazer. Eu posso te dar algumas dicas, a gente vai conversando, né? Mas podemos, o demais os pessoal aí que é iniciante, como tem muita gente iniciante aí. Vai ficar gravada aí essa aula, eu vou jogar lá no YouTube, né? E o pessoal pode estar assistindo também, pode tirar dúvida também, tá? Mas vamos conversando. Tá certo. Quem puder, vai fazendo treinamento. Tempo não se tem, né? Tempo não se tem, tempo se cria, né? Não, eu não posso esperar o tempo chegar, eu tenho que criar um tempo dentro do tempo que eu tenho para fazer aquilo que vai me dar lucro, vai me dar resultado. E conhecimento nunca é demais, ok? Henrique, para você que ficou aqui, cara, o tempo todo, Deus abençoe aí. Vamos juntos, conta comigo. Fica tranquilo, é assim Amém. mesmo. Você deu uma parada, igual você falou, mas agora é só. A parada é igual a flecha, né? Igual a flecha. A flecha vai para Isso. trás, para depois ir para frente.
Então, Exatamente. daqui a pouco você tá aí vendendo aí de novo aí com a sua esposa aí o produto, com esses insights aí, com outras coisas que a gente vai conversando, e vai dar certo e Deus vai estar abençoando, beleza? Tá bom, meu irmão. Deus abençoe você também. Obrigado aí pelo curso e tenho certeza que Deus vai te recompensar muito, muito ainda. Ô, mano, amém, amém. A recompensa ela vem, a gente planta, a gente colhe mesmo, né? Deus é bom, né? Certeza. Beleza. Meu irmão, tamo junto então. Exatamente. Tamo junto, ótima boa noite pra vocês e bom descanso aí pra família. Qualquer coisa, manda um zap aí. Tá bom. Falou, com Deus. Obrigado. Boa Falou. noite. Boa noite aí. Valeu.